essa jogada de personagens que você não sabe exatamente como eles são, quem eles são, o que é robô e o que é humano, eu acho que é muito inteligente da série não te revelar a temporalidade, né? Você tem várias linhas temporais ocorrendo, você não sabe exatamente o que está se passando, o que e quando. E quando você vai sentindo essa transformação e você vai recebendo essas informações aos poucos, você começa a ver que as coisas realmente têm umas nuances muito boas. Acho que mais que o Ford, nesse papel de criador e destruidor, é o Bernard. Porque o Bernard, ele é um autômato, ele não sabe dessa condição por boa parte da primeira temporada. No entanto, ele é um autômato feito à semelhança do criador. Então tem uma jogada aí de humano e não humano, e como ele é construído também, né? O passado que dão para ele, um passado extremamente doloroso que atormenta ele, né? O faz dele um robô mais crível como humano, porque é uma dor de ter perdido um filho para uma doença, e isso transforma ele, transporta ele para um sentimento, né? O espectador, eu acho que fica extremamente cativado com essa dor do personagem, né? Você não consegue, em um primeiro momento, suspeitar que aquilo não se trata de um humano. Então, quando ser revelado que ele é um autômato, não é um choque só para ele, pela condição dele, mas por tudo aquilo que é exposto do passado dele também, né? Ele tem conversas com uma esposa que não existe, ele lembra muito o tempo inteiro da situação dele no hospital com o filho, e aí eu acho que, mais uma vez, é muito interessante o papel dessa narrativa em várias temporalidades, porque desloca essa ideia de que o passado necessariamente está atrás, o presente e o futuro lá na frente. Eu acho que ela embaralha isso para criar realmente uma confusão sensorial, assim, de você não ter um guia cronológico para se apegar e falar isso é isso e aquilo é aquilo. E, mais uma vez, fomentar essa concepção da série de não criar uma fronteira bem definida, não ser uma coisa extremamente delimitada, que acaba sendo muito rica, né, e prosperando em outros aspectos. Não, sem dúvida. Um dos diretores do Westworld, que é o Nolan, né? Jonathan Nolan, ele é irmão do Christopher Nolan, e o Christopher Nolan ele adora fazer esses zigue-zagues e essas construções com várias linhas do tempo que vão gerando uma espécie de labirinto narrativo, né? Você tem Memento, que ele utiliza esse expediente, você tem mais recentemente Interestelar. Porque, na verdade, né, não se trata do Christopher Nolan fazendo isso, porque todos os roteiros do Christopher Nolan praticamente são assinados em conjunto com o Jonathan. Com o Jonathan Nolan. O Memento, ele é um conto do Jonathan, sim, que foi adaptado por roteiro, mas os dois já trabalham essa ideia há muito tempo, né? E tem várias outras referências possíveis, né? O Interestelar, como você disse. O Inception, né? O Inception. O Inception também você tem aquela lógica de matriótica, né? De um tempo dentro de outro tempo, dentro de outro tempo. São várias linhas do tempo. Esse último filme do Christopher Nolan, que é o Dunkirk, também você tem 3 temporalidades que correm em diferentes velocidades, né? Ele vai descrever a Batalha de Dunkirk, ele descreve o exército com uma temporalidade de um dia, ele descreve a marinha com uma temporalidade de 1 hora, e depois ele descreve com uma temporalidade mais curta ainda a aeronáutica, né? E aí ele faz tudo isso convergir naquele momento sublime, né? Da tentativa de construção de um sublime, que é quando a aeronave, o motor para de funcionar e se gera um silêncio e se encontram essas 3 forças do mar, o ar e a terra nas praias de Dunkerque. Nessa série, de forma muito interessante, né? Porque, de fato, quando começa a se assistir, você tem uma vertigem, você é levado a uma confusão mental, né? Pelas sucessões de temporalidades que você ainda não entende qual é a lógica, não há uma chave, você tem que tentar decifrar essa charada ao longo da série. Mas o que eu acho mais interessante é que tem 2 modos de temporalização. Além das várias linhas do tempo e desse labirinto que envolve encadeamentos e desencadeamentos de temporalidades, você tem 2 regimes de funcionamentos do tempo, que
que ele apresenta no início. Assim como tem 2 regimes da relação entre corpos e violência, que é dado por esse Nomois, que a gente usou o Carl Schmitt e o Agamben para pensar, a gente poderia trazer ao jogo, à cena, um outro filósofo que trabalha a discussão de tempo e memória, que é o Bergson, Henri Bergson, um filósofo francês, escreveu muito na virada do século XIX para o século XX, e que ele discute justamente os diferentes modos de temporalização. Então, quais seriam esses 2 modos em Westworld? O modo dos humanos, sem dúvida, é um modo linear, onde cada personagem tem passado, presente e futuro. Então, tem o Man in Black, né, o Homem de Preto, que ele tem uma linha do tempo que é ele no passado, e depois uma linha do tempo no presente. O Ford, você tem ele também rejuvenescido, né, através de computação gráfica, em algumas cenas no passado. Talvez tenha um nível intermediário aí de um passado, mas não tão distante. E depois ele no presente. Então você sempre vai ter os personagens vivendo a sua vida ao longo, atravessado pelo parque de Westworld. Mas tem um segundo modo de temporalização, esse seria o primeiro, tem um segundo modo de temporalização, que é o modo de temporalização dos autômatos, né, dos replicantes, dos robôs, que é um círculo. Por quê? Porque eles são preparados para serem inseridos em ciclos narrativos. Eles são treinados, né? Você tem toda uma construção ali de uma memória, uma memória hábito, né? Uma memória corporal, isso é interessante também. Eu acho que até uma das falhas dessa série é uma certa inconsistência conceitual. Mas, em princípio, eles são habituados, eles têm que encenar várias vezes a mesma cena, eles são preparados naquela rotina, naquela repetição que a cada dia se renova, que sempre começa de novo, né? O próprio início do Westworld mostra isso, mostra a Dolores refazendo o seu ritual matinal, que ela acorda, cumprimenta o pai, vê o sol, e depois ela vai para a vila, e aí deixa cair uma lata, que é um gancho para que os humanos possam se agregar, se atrelar a esse ciclo narrativo. Mas cada personagem ele está preparado para trabalhar em 1 ou 2 ciclos narrativos apenas e fica preso ali. E é por isso que é fundamental que no final do dia, ou quando eles são mortos, eles se esqueçam. Eles tenham a memória apagada para que no dia seguinte eles possam reiniciar e de maneira igual o parque. É como um parque de diversões mesmo. Você entra na montanha-russa, a montanha-russa vai fazer sempre o mesmo ciclo. Você entra no trem fantasma, é o ciclo do medo. O outro é o ciclo do thrill, né, da adrenalina. O outro é o ciclo das curiosidades. Então, você tem personagens dedicados a cada uma. Tem o pessoal do sexo, né, que é as trabalhadoras do sexo, que trabalham com a Mive. Talvez sejam um dos personagens mais potentes, né? Seja uma prostituta, inclusive. Isso é sem dúvida um ato político, colocar uma mulher que se vende como potência e não simplesmente como uma vítima. Eu acho que a série vai bem nesse sentido. E então, nesse modo de temporalização, que é um modo cíclico, você não tem linearidade, mas por outro lado você não envelhece. Você é imortal. Você vive para sempre, mas a sua liberdade está confinada dentro de problemas que são criados por outros. É o problema de sonhar o sonho dos outros. Eles sonham, mas eles sonham os sonhos dos outros. Eles estão sempre presos naquele momento. Tanto que no momento em que eles são ativados para conversar com os humanos, quando eles são recolhidos para os laboratórios, onde você está, Dolores? Estou num sonho. Justamente porque o estúdio dos sonhos, quem cria, né, essa realidade, são os humanos para eles. E aí o que acontece ao longo da série? Novamente existe o reembaralhamento das cartas, né? Esse labirinto ele vai se mostrando, ele vai abrindo portas e vai abrindo caminhos que não estavam dados no início. Por quê? Porque, por um lado, os autômatos começam a se libertar dos ciclos narrativos. E por que eles se libertam? Porque o Prometeu, que é o Ford, ele insere uma falha, um desarranjo constitutivo, um erro. E ele fala, olha, esse erro é como funciona inclusive a evolução das espécies e o desenvolvimento da inteligência do ser humano. É a partir da tentativa e do erro, de uma contribuição milionária dos erros, uma sucessão infindável de erros que acabam gerando o novo, gerando uma criação. Mas quando você falou de ciclo, eu acho que um dos personagens mais importantes, né, nessa criação de ciclos é o Ted. Porque o cara morre
todo dia, não tem um dia que o Ted não morra. E para ele, aquilo nunca desperta uma desconfiança. Então, me parece mesmo que é necessário para o autômato se libertar desse esquema uma certa ferramenta que falta para o Ted. Que é o que eu acho que aconteceu com a Dolores, no caso. Porque o pai da Dolores é o primeiro a dar um defeito, que a gente não sabe o que aconteceu, ele simplesmente amanhece defeituoso, e ele fala alguma coisa no ouvido da Dolores, que é uma frase que ela vem a repetir pra Maeve, e que é o que também começa a dar defeito nela, que tem a ver com a violência. Agora eu não lembro a frase. Prazeres violentos têm fins violentos. É uma citação de Shakespeare. É uma citação de Shakespeare. Eu acho que essa é a força conceitual bergsoniana, o bergsonismo profundo dessa série, que é o fato de que não existe uma necessidade interna que leve os autômatos à revolta. Não é que eles foram programados à revolta. Não é que o Arnold ou o Ford, cada um com seus planos de criador, tenham inserido um germen que necessariamente levaria à revolta. O que eles inserem são disfunções. São essa capacidade de ter uma lembrança fugidia, uma lembrança fugaz, as reveries. Mas como essas reveries elas vão se acumular, como elas vão se articular como um fluxo de sentido, depende da experiência de cada um, da experimentação de cada um. Então alguns vivem isso como uma espécie de acesso ao divino, ao transcendente. Surge uma religião entre os autômatos. Eles transformam essas visões em visões de Deus. Tanto que a Maeve, quando ela tá conversando com aqueles cientistas, né, ela debocha deles, né? Nossa, isso é o nosso Deus? Eles são os deuses. porque emerge, né, desse mundo um culto a eles, inclusive. O próprio personagem do Rodrigo Santoro, ele fala, olha, eles são os deuses que nos manipulam. Eles têm consciência disso, mas eles estão rebatendo essa potencialidade de sair dos ciclos narrativos pelas reveries no quê? Em religião, em transcendência. A Maeve não. A Maeve fala, opa, nós, tendo aprendido, a Maeve é a mais submetida à violência. Ou seja, essas personagens são submetidas às brutalidades, piores brutalidades ali no puteiro de Westworld. Ali é o núcleo da revolta. Ali elas querem fazer a revolta dos escravos. Elas querem reverter. Elas aprenderam a violência, as reveries vão se articular com a violência. Então elas vão responder com violência. Tendo passado a vida se comunicando com violência, elas vão responder com violência. E não à toa são elas que vão tomar o Palácio de Inverno. Reverter, né, o processo, uma espécie de dialética do mestre e do escravo. Né? Os escravos querem ser mestres e fazer dos mestres os seus escravos. Diferente é a Dolores. A Dolores é de uma generosidade a toda prova. Ela é uma personagem afirmativa. A Maeve, ela é uma escrava reativa. Ela é um niilismo reativo. Ela vai repor a condição dela, o dado, o ciclo, como um contraciclo, como um contradado, como um contrapoder. E vai usar da mesma violência que usam contra ela de maneira inescrupulosa. Já a Dolores é diferente. A Dolores é um personagem afirmativo, que é capaz, inclusive, de amar os humanos que a oprimem. Mas esse amor não é um amor do asno, não é um amor o amor como Nietzsche falava, não é um amor conformista, um amor que simplesmente diz sim a tudo que recebe. Não, porque ela está inquieta, ela está procurando uma libertação e ela quer encontrar uma amplitude criativa dentro do mundo dela. Ela afirma o mundo dela. Ela não quer sair do Westworld. Ela não tem pretensão de ir para o outro mundo. Ela vê aquilo como uma realidade que pode ser subvertida nos termos dessa própria realidade. E, portanto, ela se transforma. Só que no último episódio, parece que essa linha de fuga é abortada. Porque o momento em que ela conquista a autoconsciência, né, aquele momento que ela olha para si própria, um momento reflexivo, hegeliano, né, onde ela vê a si mesma de fora e, portanto, se vê enquanto sujeito diante dos outros sujeitos, ecoa essa dimensão freudiana, hegeliana, de reencenar o trauma. Naquele momento ela consegue reencenar o trauma que é a vida dela, o trauma que foi a relação com o William, que abortou, e, portanto, ali me parece que há uma inversão. Ela não mais se coloca como uma criadora, mas sim como uma vítima. E nisso ressoa com todo esse momento da vítima que a gente está vivendo, que é um momento reativo, ressentido, né? De victimhood, né? Do reino das vítimas.
E ao se ver como vítima, ela cai na mesma lógica do Senhor e do Escravo, do que a Maeve, e no último episódio ela pega uma arma e sai matando. E ela se coloca claramente, robôs contra humanos, autômatos contra os humanos. Não há mais nenhuma ambiguidade. A última ambiguidade que ela tinha era a relação com o William, só que se desfaz quando o Men in Black força ela a reencenar o trauma que foi a separação daquele amor que ela teve, que ela acreditava, que ela apostava. Então, o fim desse agenciamento William com Dolores, que se dá no passado, mas que tem que ser reencenado no presente, tem que ser repetido no presente, é o processo pelo qual ela encontra um momento reflexivo de autoconstituição da consciência, mas que é uma consciência reativa, uma consciência do escravo que quer se libertar. E aí ela adere à revolta dos escravos. Então aí eu acho que há um entrecruzamento da Maeve e com a Dolores, que eu vejo como uma perda de força dos personagens, uma perda ética, porque eu tinha dois caminhos sendo construídos, diferentes, e eu acabo convergindo no final para um caminho só. E aí empobrece muito, porque mostra o esquema opressor e oprimido, que é esse esquema que está sendo martelado o tempo todo nessa guerra de narrativas, onde você tem dois lados, escolha o seu lado, e pegue as armas e destrua o seu opressor. E para mim é uma chave que empobrece. Mas é claro que o percurso é muito mais rico do que a conclusão. Here we are, kind that will never know death, and yet we're fighting to live. There is beauty in what we are. We've ridden 10 miles and all we've seen is blood. Is this really what you want? It's us or them. Revenge is just a different prayer at their altar, darling. They wanted a place hidden from God. We had something else in mind entirely. I'm gonna burn this whole thing to the ground. You're lost in the dark. I know exactly what is out there. You frighten me sometimes, Dolores. Why on earth would you ever be frightened of me?